trabalha na forja para criar uma ferramenta afiada. Martela e modela com toda a força, de tanto trabalhar, sente fome e fraqueza, fica sedento e desfalece. O escultor, por sua vez, mede um bloco de madeira e nele desenha um esboço. Trabalha com cinzel e plana e entalha a imagem de uma pessoa. Dá à imagem beleza humana e coloca num pequeno santuário. Corta cedros, escolhe cipestre e carvalho. Você chegou nesse vídeo aqui é porque você realmente quer aprender como você praticar gratidão no dia a dia, né? E pra mim, por muito tempo, isso foi muito difícil. Vocês viram minha rotina aí, né? Hoje eu sigo basicamente essa rotina e eu gosto muito, tá? Acordar, fazer o devocional. Assim, tá com Deus é o momento mais crucial pra mim. Ler, que é onde eu adquiro mais conhecimento. Mas por muito tempo eu não fui assim. Por muito tempo eu acordei ingrata, insatisfeita, infeliz, e eu culpava Deus por tudo isso. Eu estava esperando algo acontecer na minha vida para eu decidir ser feliz, para eu decidir ser grata. E eu sempre fui grata, assim, pelas pessoas que eu tenho ao meu redor, pela minha mãe, minhas irmãs, sabe, meu marido. Só que pra mim estava sendo muito difícil ser grata nas pequenas coisas, sabe? Na rotina, nas coisas que eu queria, porque eu sempre estava assim com Deus. Senhor, eu preciso que resolva minha vida financeira, me responde em relação à minha área profissional. O que eu preciso fazer? E eu me seguia os dias assim com esse questionamento, pensando que Deus ele não me amava. E aí eu ficava insatisfeita e eu deixava as situações que aconteciam na vida, porque a vida é difícil em qualquer circunstância. Só que eu deixava as situações que aconteciam na vida interferirem na minha felicidade. E uma coisa que o Senhor me ensinou nos últimos meses é que a felicidade, ela é independente da circunstância que você tá vivendo. A felicidade, ela é aqui dentro do coração. Sabe por quê? Você decide ser feliz, porque você pode estar no apartamento mais lindo do mundo, você pode ter milhões na conta. Se você não estiver bem dentro de você, se você não estiver feliz dentro de você, não adianta que você não vai estar feliz fora. E isso você vê em situação de pobreza, em situação de classe média, em situação de riqueza, sabe? A questão é você dentro de você mesmo. Então a gratidão, ela começa a ser praticada dentro de você, quando você decide ser feliz. Você precisa decidir ser feliz. Porque existem pessoas com sorrisos lindos e felicidades genuínas trabalhando debaixo de sol escaldante o dia inteiro e você vê que a pessoa é feliz, sabe? E você se pergunta, caraca, mas como que ela é feliz? E aí muitas vezes a gente vê pessoas que trabalham em escritório no ar-condicionado o dia inteiro, posições de destaque, amarguradas, sabe? De cara fechada, que você não consegue nem conversar com a pessoa e você sente a energia ruim que aquela pessoa transmite. Às vezes uma pessoa que
tem um chuveiro quente em casa, que tem uma comida na mesa todo dia, que tem a oportunidade de estudar, a oportunidade de ter um trabalho digno, que aí a pessoa vive insatisfeita, vive infeliz. E eu falo isso pra vocês com o coração aberto, porque isso foi o que o Senhor falou comigo, entende? Isso o Senhor tratou em mim primeiro para eu conseguir vir trazer esse vídeo aqui pra vocês. Inclusive, eu fiquei até um pouco envergonhada de vir trazer esse vídeo pra vocês, porque vocês não conhecem quem eu era antes, sabe? Mas eu era uma pessoa muito amargurada, eu via coisas ruins o dia inteiro. E assim, o cérebro, ele funciona por repetição. Quanto mais você reforça um hábito, quanto mais você reforça um pensamento, quanto mais você reforça qualquer coisa no cérebro, mais você se torna aquilo. Então, quanto mais você reforça ver coisas positivas no seu dia a dia, na sua vida, ver coisas boas, mais coisas boas você vai ver. E quanto mais você reforça ver coisas negativas, mais coisas negativas você vai ver. Então, assim, eu aprendi isso na prática, quando eu tava tendo muita crise de ansiedade, sabe? Eu não tava conseguindo ver alegria na vida, eu não tava conseguindo dormir, eu queria controlar tudo, sendo que o Senhor, ele começou a me tratar aí. Então, eu vou te falar, tudo isso que eu falei até agora não vai ter valia de nada se você não decidir no seu coração isso. Você tem que decidir dentro de você ser feliz. E as pessoas vão ver essa mudança acontecendo na prática, elas vão perguntar o que aconteceu, e você vai falar, eu decidi mudar meus olhos pra vida. E assim, eu posso te dar uma dica? Segue Jesus. Aqui, ó, essa palavra é palavra de vida, é vida eterna. E isso daqui mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Não à toa que eu faço questão de vir trazer essa rotina aqui no canal pra vocês. Vocês viram o versículo que eu marquei aqui? Não temas, Jacó, meu servo, ó querido Israel, meu escolhido. O Senhor te chama de escolhido. Eu derramarei água para matar sua sede e regar seus campos secos. Gente, assim, essa palavra só se confirma cada dia mais na minha vida. Quanto mais eu renovo a minha mente, eu pratico ela, eu escolho viver ela, mais eu sou renovada dentro de mim. E é engraçado até porque o Senhor, ele me ensinou na época que eu tava com muita crise de ansiedade, eu tava ingrata por tudo. Para conseguir ver gratidão na vida, ele me trabalhou um versículo que diz: os olhos bons trazem luz e vida ao corpo. Os olhos ruins trazem escuridão pro corpo. Ou seja, se você tem um olho bom, se você treina o seu cérebro para poder ver coisas boas, para poder ser grato, o seu corpo, ele vai ser bom, sabe? Você vai gerar coisas boas, você vai tratar as pessoas bem, você vai conseguir estudar, você vai conseguir se alimentar bem, você vai conseguir viver bem. Mas agora, se você tem os olhos maus, se você ver coisas ruins o tempo inteiro, o seu corpo vai ser cheio de trevas, ele vai ser escuridão. E uma coisa que eu vou te falar que o Senhor falou comigo isso, tá? Eu tô falando do fundo do meu coração. É que a luz, ela não habita nas trevas. Eu vou ir deixando os versículos aqui conforme o vídeo for passando pra vocês pesquisarem. Eu não lembro o nome do livro que tá, o capítulo e o versículo, mas eu vou deixar aí pra vocês. E assim, a luz, ela não coabita com as trevas. Ou você é luz, ou você é trevas. Se você tá no meio termo, você é trevas. Entende? Que a palavra diz que a gente tem que ser sim, sim, não, não. Então assim, você precisa decidir ter os olhos bons, porque senão o seu corpo, ele vai estar cheio de trevas. E não tem como você ser luz se o seu corpo tá cheio de trevas. E você pode falar assim pra mim: ah, Lídia, pra você é fácil vir gravar esse vídeo agora porque o Senhor mudou sua vida, mudou sua situação financeira, ele fez tudo que ele queria fazer por você, que você tava pedindo. Gente, não. Eu continuo na mesma situação. É a mesma coisa. Só que hoje eu tenho os olhos bons, sabe? Hoje eu consigo ver alegria no meu sorriso, eu consigo ver o brilho do Espírito Santo nos meus olhos, sabe? Eu consigo ser feliz dentro de mim. Eu ainda tô aprendendo, eu tô caminhando, mas eu tô conseguindo, sabe? Ter felicidade plena no básico, no simples. No simples. E hoje eu sou grata. Hoje eu sou grata pelo prato de comida na mesa, eu sou grata pelo momento de devocional, pelo momento de estudo, pelo trabalho. Eu sou grata por cada resposta que o Senhor me dá e graças a Deus ele me ensinou isso, porque eu ia, sim, me frustrar muito, sabe? Tá lá com milhões na conta. Não que eu vá ter milhões na conta, né? Mas eu recebo em nome de Jesus. E eu ainda me senti triste, eu ficar esperando uma situação acontecer pra poder eu me sentir feliz, pra poder eu ser grata, pra eu ver os olhos, a vida com os outros olhos. Só que não é assim que funciona, né? Eu já falei aqui com vocês. E, cara, eu vou falar pra vocês de verdade, tá? Eu tô vindo gravar esse vídeo aqui pra vocês com
leveza no coração, porque assim, se você for parar pra olhar minha situação de vida hoje, ó, o Senhor, ele me orientou a casar no final do ano passado, em 2024, então eu casei, mesmo sem ele me responder sobre minha vida profissional e financeira, e aí, hoje, eu moro na casa da minha mãe, com o meu marido, com a minha irmã e com a minha mãe. Meu pai é falecido, não sei se eu já falei aqui no canal. Eu vivo uma situação completamente fora da minha vontade, sabe? Não era o que eu queria estar vivendo, mas é o que o Senhor me propôs a viver. E eu estou me permitindo passar pelo processo. E no meio desse processo, eu tava desse jeito que eu falei pra vocês, infeliz, insatisfeita, sabe? Eu me sentia triste porque o Senhor, ele não fazia as coisas por mim, ele não me mostrava o caminho que eu precisava trilhar. Gente, pra vocês terem noção, eu já falei aqui no canal que eu tava trabalhando com a internet na questão de dropshipping, loja online. E no meio do ano passado, comecei a ter um faturamento assim, muito alto, muito alto, muito alto. E eu achei que ali ia virar, sabe? Eu já tinha adquirido muito conhecimento, sabe? Sobre branding, tráfego pago, gestão de negócio, gestão financeira. Tava estudando muito, colocando muito em ação. Só que no meio do ano passado, quando eu tava nesses faturamentos altos, o Senhor me revelou, em uma igreja que eu fui, que tinha uma mão me colocando pra baixo. E aí eu pensei na hora, é o diabo? Eu já sentia que tinha algum impedimento, sabe? E o impedimento era espiritual, pra eu não prosperar. E aí o pastor falou assim pra mim, e eu via essa mão te empurrando pra baixo, mas essa mão era a mão do Senhor te empurrando pra baixo, e ele tava impedindo o diabo de te exaltar. E ele manda te dizer que ele vai fazer de forma simples e humilde. Então assim, ali eu percebi que a minha vida já estava completamente entregue ao Senhor, que eu não tinha mais o controle das circunstâncias, porque não importava o quanto eu me esforçasse, o quanto eu aprendesse, o quanto eu lutasse, eu não ia prosperar se não fosse debaixo da vontade dele. Logo depois, a loja parou de vender, e aí eu fiquei mais uns meses com ela, e em fevereiro desse ano, Deus me orientou a fechar. E agora, ele me orientou a estar aqui gravando vídeo pra vocês, postando um vídeo na internet. Hoje eu tô começando a entender um pouco por quê, mas assim, conforme eu vou dando esses pequenos passos de fé e obedecendo ele, eu vou aprendendo coisas novas e eu vou entendendo que realmente era isso que ele tinha pra mim, e eu tinha que avançar naquilo que ele tem pra mim. Entende? Assim, gente, é muito difícil. É muito difícil eu ficar gravando vídeo assim, ter pouca visualização, sabe? Ter poucos inscritos, não tá monetizada, mesmo sabendo de todo o conhecimento que eu tenho nessa questão de negócio, sabe? E eu não falo isso aqui pra eu me achar pra vocês, eu tô contando pra vocês a minha história, que eu tenho N motivos pra poder ter os olhos maus e tá com o corpo cheio de trevas, mas eu decidi no meu coração que eu vou ter os olhos bons e eu vou estar com o corpo cheio de luz, porque isso é uma decisão, independente do momento de vida que a gente esteja passando, é uma decisão. E assim, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu sei que eu tô debaixo da vontade de Deus e fazendo o que ele me mandou, e no momento certo ele vai me exaltar, ele vai me honrar, igual ele falou lá atrás comigo ano passado. Isso já tem um ano, eu não esqueci. E conforme eu vou dando pequenos passos de fé, ele vai me revelando mais do que ele tem pra mim, ele vai me ensinando coisas como essa. Gente, esse aprendizado, ele é maravilhoso, sabe? É uma coisa que não tem preço, não tem valor, é imensurável. A gente descobrir que pra ser feliz é no nosso coração. Quantas pessoas passam a vida inteira esperando pra serem felizes? Esperando pra serem felizes quando se formarem no ensino médio, quando entrarem numa faculdade, quando conseguirem emprego dos sonhos, quando conseguir esposa, marido, quando tiver filhos. E a vida vai passando e você nunca é feliz, você tá sempre esperando, 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 sendo que a felicidade é aqui e agora, entende? A gente decide ser feliz no nosso coração e a gente começa a olhar as coisas de ser grato e ter os olhos bons pra isso. Então assim, o recado desse vídeo que eu queria passar pra vocês é esse. A felicidade é uma escolha, você decide no seu coração, e com essa decisão você começa a ter os olhos bons, o corpo cheio de luz, e a gratidão começa a vir, e você começa a ver as coisas de forma diferente, porque o seu cérebro começa a ser mudado, sabe? Isso muda a química do cérebro, isso muda a forma de produzir hormônios. Quando a gente tá estressado e triste e cansado o tempo inteiro, a gente tá cheio de cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse, é o hormônio que traz coisa ruim pro nosso corpo, que degrada os nossos órgãos, as nossas células. E quando a gente tá com pensamentos bons, com olhos bons, com pensamentos
pensando em coisas boas, o nosso corpo ele começa a produzir hormônios bons, dopamina, que é muito conhecida como hormônio da felicidade, e N outros hormônios que agora eu esqueci o nome. Mas assim, sabe? É só vocês pesquisarem os hormônios da felicidade, hormônios da alegria, hormônios de coisas boas, e o corpo começa a liberar, e o corpo começa a se encher de luz. Gente, isso é espiritual, trazido pro reino físico, trazido pro corpo, sabe? É a palavra de Deus se materializando no nosso corpo. E se você começar a praticar isso, você vai ver quimicamente o seu corpo vai mudar, você vai se sentir melhor, mais feliz, mais realizado, você vai se relacionar melhor com as pessoas, você vai estudar melhor, você vai começar a ser grato nos mínimos e mínimos e mínimos detalhes, entende? Na hora de você comer, na hora de você tomar um banho, de você falar com seus filhos, com seus pais, com seu marido, com seus animais. Gente, você vai começar a ser feliz, entende? E aí parte todo um processo, começa todo um processo de transformação, porque você começa a ver aquilo que você realmente valoriza e você passa a não viver pelos olhos dos outros, mas pelos seus olhos, porque agora você está preocupado com a sua grama. Você não está se importando se a do vizinho tá mais verde que a sua, mas você está se preocupando em cuidar da sua, e é assim que funciona, entende? Então assim, eu contei a minha história aqui, um pedaço dela aqui pra vocês, porque eu quero que vocês entendam que eu não tô num momento bom da minha vida também, mas eu escolhi no meu coração ser feliz e ter os olhos bons, e eu sei que eu vou colher os frutos disso. Eu já tô colhendo, entende? Eu já tô colhendo. E assim, eu ficava muito nervosa de gravar pra câmera, mas hoje, por incrível que pareça, parece que eu tô fazendo exatamente aquilo que eu deveria estar fazendo, que é compartilhar com você esse aprendizado que o Senhor me deu nos últimos tempos, que assim, mudou a minha vida, sabe? Mudou a minha vida. Agora, eu só queria falar pra vocês também que eu resolvi me maquiar hoje pra vir gravar o vídeo pra vocês. Hoje é sábado, vai ter célula de noite, e como é um vlog, eu vou gravar pra vocês. Mas eu também vou na academia, agora são 3h21. Depois eu vou voltar e vou pra célula. Mas assim, eu tô na sala hoje também, geralmente eu gravo ali na Copa, que é onde eu estudo, onde eu trabalho, edito vídeo. E hoje eu resolvi ficar aqui na sala, a galera tá dormindo, eu consegui gravar aqui. Inclusive eu quero contar um testemunho pra vocês que acabou de acontecer. Eu tava pra gravar esse vídeo, eu entrei aqui na sala, tava muito som lá fora. Não sei se vocês sabem, mas eu moro em comunidade. Eu acho que eu já falei em outros vídeos anteriores, né? Ainda tem isso, eu moro em comunidade, eu sou doida pra sair daqui, mas o Senhor fica me mostrando outras e outras coisas. Então assim, gente, N motivos pra poder ter o corpo cheio de trevas, mas o Senhor me ensinou a ter o corpo cheio de luz, e eu vou permanecer nessa decisão. Então assim, contando o testemunho, né? Tava com música lá fora, eu comecei a orar, interceder, levantei as mãos, repreendi todos os demônios que vêm aqui pra poder tirar a paz, pra perturbar, pra impedir o propósito de Deus na minha vida. Eu declarei paz, eu declarei silêncio, e eu comecei a fazer. E eu comecei a ajeitar as coisas aqui, comecei a fazer meu devocional, gravar pra vocês, aquela parte lá atrás que não era falada. E no meio do meu devocional, eu me dei conta de que o som já tinha passado. E aí eu comecei a glorificar e adorar o nome do Senhor. E agora eu tô aqui, ó, em paz, gravando um vídeo pra vocês, sabe? Passando tudo que eu precisava passar nesse vídeo que o Senhor colocou no meu coração pra passar. Então, testemunho, né? Testemunho. Gente, assim, é maravilhoso, porque eu tenho visto as minhas orações sendo respondidas na prática. Eu tenho visto realmente o que move o mundo físico não é o físico, não é o que a gente toca, sabe? Carne, mas é o espiritual. As coisas são geradas no espiritual antes pra poder se materializarem no mundo físico. Então, assim, acredita nessa verdade, porque eu acabei de mostrar aqui pra vocês, com base na ciência, a palavra do Senhor se cumprindo. Se você tem os olhos bons, o corpo é cheio de luz. Se você tem os olhos bons, seu corpo vai gerar hormônios bons e o seu corpo vai ser cheio de luz, o seu corpo vai ter coisas boas, você vai se sentir leve. Se você tem os olhos maus, seu corpo vai ser cheio de trevas, você vai ter hormônios ruins no seu corpo, como o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, assim, isso é ciência alinhado com a espiritualidade. Isso é verdade, gente, a palavra do Senhor é verdade, mas assim, eu não tô aqui pra convencer vocês se é verdade ou não. Eu tô aqui pra explicar pra vocês o que o Senhor me ensinou, e você decide se vai aplicar ou não na sua vida, entende? Eu tô aqui pra fazer o que o Senhor me mandou. Você decide o que vai fazer com essa informação que eu acabei de te passar, tá bom? Então, já falei tudo que eu tinha pra falar.
manhã, me maquiei e tal. Eu tô aqui também com o roteiro do vídeo pra eu não me perder de tudo que eu preciso gravar. Eu vou pra academia, eu vou gravar um pouco pra vocês. Eu vou gravar lá na célula também pra vocês. E fiquem aí com o resto do vídeo. Eu espero de coração que isso tenha acrescentado na sua vida, que você mude o seu olhar em relação às coisas que acontecem na sua vida, porque é da vontade do Senhor te dar as coisas. Só que primeiro, Ele quer forjar o seu caráter, Ele quer forjar o seu coração, pra que você não se afaste dele quando Ele te der as coisas, tá bom? Então, ó, beijo, fiquem aí com o restante do meu dia. Eu sou muito grata a você por estar vendo esse vídeo e eu espero de coração ter acrescentado na sua vida. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque tem muita coisa boa vindo por aí. O Senhor tá trabalhando muito no meu coração, me curando, e eu quero curar vocês também através dos vídeos, tá bom? Beijo e vamos continuar o vídeo!